Por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 20 e 21. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 20 e 21. Diz assim a porção da palavra do Senhor: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, meus amados ouvintes, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, um assunto que tem trazido muita curiosidade às pessoas, um assunto que tem sido muito discutido entre as denominações religiosas no Brasil e no mundo. Vamos falar hoje sobre o falso profeta e a plataforma para a vinda do anticristo. O falso profeta, também chamado a segunda besta ou ainda a outra besta, é um líder religioso que é associado à primeira besta, o líder político do período da tribulação. Mas, meus amados ouvintes, como nos precaver contra os falsos guias? O Novo Testamento apresenta os falsos guias como anticristo. João diz que surgiria muitos falsos profetas, e o pior é que esses falsos profetas sairiam de dentre nós, ou seja, do meio cristão. A igreja, os pastores, ministros, obreiros e professores de cultos de doutrina, escola bíblica dominical, precisam instruir bem o povo de Deus, orientar bem no estudo da palavra, dando-lhe conhecimentos bíblicos suficientes. Temos que ficar de olho aberto para as heresias que diariamente bate contra a nossa vida e tem tragado a muitos. É hora de levantarmos os nossos verdadeiros profetas para conscientizarem nosso povo a respeito do que acontece em nosso país. Por outro lado, os crentes precisam despertar mais para o estudo da palavra de Deus, praticar mais a leitura da palavra, a oração, a consagração a Deus, e não ser apenas meros espectadores dentro da sua casa, dentro da casa do Senhor. Precisamos ser mais ativos e participarmos mais das atividades. Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Temos que influenciar a sociedade com o nosso testemunho. Meu amado irmão, a palavra de Deus diz que Eliseu, quando ele ia passando em frente à casa daquela mulher, a mulher olhava para aquele homem e admirava o seu perfil, a sua fisionomia, a sua forma de andar, a sua forma de agir, porque Eliseu não era qualquer um. Eliseu era um homem de Deus. Para darmos testemunhos, temos que ser como Eliseu. E a mulher chega lá e fala com o seu esposo, tem uma conversa com o seu esposo, diz: olha, passa um homem aí sempre, aquele homem é um verdadeiro homem de Deus. Vamos fazer um quartinho lá atrás, junto à parede, para que ele possa descansar quando ele for passando por aí, para que ele possa almoçar conosco, para que ele possa jantar conosco, para que ele possa tomar café conosco, porque quando o homem é de Deus, verdadeiramente o Espírito contesta. Eu quero dizer a você uma coisa, que aquela mulher conversou com o seu esposo não sentiu ciúme, porque realmente ele confiava em sua esposa. É necessário darmos testemunhos para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Mas vamos continuar. Paz e prosperidade falsa.
Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 2. Mas, meus amados irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual tipo de paz o povo de Deus tem gozado na terra, nesta época em que estamos vivendo? As passagens bíblicas e outras semelhantes falam de paz e prosperidade na terra, e fala que a terra experimentará no princípio do governo centralizado da besta, que se encontra lá em Daniel, capítulo de número 11, versículo 36, diz que o seu governo será próspero. Meu amado irmão, todos nós sabemos, você que lê Bíblia, você que tem buscado o Senhor, você que tem buscado aprender mais de Deus, você que tem se aprofundado mais na palavra de Deus, você sabe muito bem que nós vamos ter aí a grande tribulação. Nós já estamos vivendo em grandes tribulações em nossas vidas. Nós estamos vivendo em tribulações. Só que nós vamos ter a grande tribulação. E com certeza, todos nós sabemos que a grande tribulação, conforme a Bíblia nos diz, ela terá 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz. E logo depois mais 3 anos e meio, onde o povo vê realmente que o anticristo não é aquilo que ele dizia ser. Mas veja só, a Bíblia diz que o governo dele será próspero. Isso nos primeiros 3 anos e meio. Dá a impressão que ele veio realmente para resolver os problemas da humanidade. Dá a impressão que ele veio para trazer paz. Dá a impressão que ele vai acabar com as guerras, que ele vai acabar com o tráfico. Dá a impressão que ele vai realmente resolver, solucionar os problemas da humanidade. Ele convencerá o mundo de que acaba de raiar a era da paz e do progresso com que a humanidade sonhava. A política, a religião, a economia, a ciência serão suas metas principais. A ciência atingirá um ponto nunca alcançado. Todo esse progresso será falso, porque será superficial e durará pouco. Logo depois a besta revelará seu verdadeiro caráter maligno. Ao mesmo tempo em que os seus juízos desencadeados do céu, sob os selos e as trombetas e as taças, registrados no capítulo de número 6 a 18 de Apocalipse, porão tudo a descoberto, mostrando que as multidões foram completamente iludidas. Veja só que coisa interessante, né? Está para acontecer. Nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós sabemos que o Senhor diz que é como um relâmpago que sai do ocidente e vai para o oriente. Então será rápido. É como o ladrão. Se esperássemos o ladrão, nunca seríamos roubados. A vida do Senhor será dessa forma. Temos que ter muito cuidado, temos que vigiar, temos que procurar estar sempre na presença do Senhor, temos que procurar sempre viver integridade para alcançarmos o nosso galardão, para alcançarmos a nossa salvação. Continuando, outro assunto muito interessante, que diz: o cavaleiro e o seu cavalo. Apocalipse capítulo de número 6, versículo 12, e Apocalipse 19, 11 fala sobre isso. São 2 cavalos brancos, sendo que um é o anticristo montado e o outro é Jesus Cristo. Mas vamos ver, o cavalo e sua cor branca falam de conquista, vitória e paz. O cavalo nas guerras antigas era um elemento da primeira necessidade. O arco do cavaleiro fala do longo alcance e amplitude dos seus empreendimentos. As suas arrancadas será, a princípio, vitoriosa, inclusive porque não enfrentará qualquer protesto e oposição da verdadeira igreja, que somos nós, a igreja de Cristo.
Nesse tempo, ela já estará na glória com o Senhor Jesus. A Bíblia é bem clara, e a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, e a igreja do Senhor será arrebatada. Aí sim acontecerá a grande tribulação. Temos que ter muito cuidado para não ficarmos, porque bom é irmos na primeira e não na segunda. Temos que ter muito cuidado. A coroa, o cavalo branco e as arrancadas vitoriosas do anticristo, tudo fala dele como o falso Messias e solucionador das crises mundial. Seu governo será a falsificação do milênio de Cristo. Sim, ele imita a Cristo, ele imita o Cristo verdadeiro, que monta outro cavalo branco. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Este é o cavalo de Cristo. Muitos acham que o cavaleiro de Apocalipse 6:2 é Cristo, mas não pode ser, porque é Cristo quem abre o selo do versículo 1, que juntamente com o versículo 2 tratam do cavaleiro e o seu cavalo branco. O branco aí representa a paz e a prosperidade que o anticristo a princípio promoverá. Além disso, os componentes de sua comitiva de Cristo é de se esperar que seja de melhor qualidade, e não como os que são vistos no capítulo 6 de Apocalipse. A comitiva de Cristo é de exército do céu, Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Já aqui em Apocalipse 6, 3 a 8, vemos uma comitiva macabra, aterradora, infernal. No versículo 4, vemos a discórdia, luta e morte. Logo, o cavaleiro e seu cavalo branco, em Apocalipse 6:2, falam da falsa paz e da prosperidade mundial que o anticristo forjará e apresentará ao mundo, ao emergir no cenário internacional. 1 Tessalonicenses, capítulo 5:3. O surgimento do anticristo, o ditador mundial. Em 1968, foi fundado em Roma o chamado Clube de Roma, sendo seus membros, então, personalidades de gabarito reconhecidamente mundial, na política, na economia, na ciência e na educação. O objetivo fundamental do clube é estudar o futuro da raça humana, considerando o seu passado e o seu presente, para planejar o seu futuro. Uma das conclusões a que chegou o clube há poucos anos é que a humanidade necessita urgentemente de um governo único e centralizado para resolver seus problemas e suprir suas necessidades. De acordo com o escritor A Nova Era, ela tem como propósito preparar o mundo para ser governado por uma só pessoa. Todos nós sabemos que realmente o anticristo quer é tomar o lugar de Cristo, porque anticristo significa isso: opor-se à obra de Deus e tomar o lugar, substituir, entrar no lugar de Cristo. Esse é o pensamento dele. Só que é claro que isso não vai acontecer. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Esse único homem será venerado por muitos como Messias, pela sua inteligência e liderança, mas na verdade trata-se do anticristo, que a Bíblia fala. Esse homem virá, será um homem rico, um homem próspero, será um homem inteligente, será um homem com características, todas elas completas, sem nenhum defeito. Mas o Satanás está por trás de tudo isso. O Satanás emprestará a sua inteligência para ele. Ele agirá mediante o pensamento de Satanás. Introduzindo o número 666, a ajuda de espíritos cósmicos na inauguração da nova era, clamando o Messias da nova era como mestre do mundo, a conclamação da paz mundial.
amor e união. Tem que ter muito cuidado. Existem muitas denominações por aí, muitas seitas e heresias por aí, que hoje elas pregam o que querem. Tem vários tipos de movimentos diferentes para atrair adeptos. Mas foi o líder da igreja que fez. Nós somos apenas membros da igreja, então nós não temos culpa. Não, muito cuidado com isso. Vamos lá para o céu. Vamos subir lá para o céu. Quando Lúcifer se rebeliou contra Deus, a Bíblia diz que ele foi expulso porque tentou destronar Deus, tentou tomar o lugar de Deus. E ele foi jogado do céu, mas com ele veio todos os seus seguidores e adeptos. A Bíblia diz que veio uma terça parte dos anjos junto com ele. Ou seja, se você está numa denominação errada, se o teu líder age de forma errada, se você está na realidade dentro de uma seita, você sabe disso, tem consciência disso e continua lá com ele, continua no mesmo lugar, não toma atitude, não sai, não procura o lugar correto, o lugar certo, então você também está sendo conivente. Tem que ter muito cuidado para você não perder a sua salvação. A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E não é a palavra de Deus deturpada, não é a palavra de Deus mudada, é a palavra de Deus genuína, a palavra de Deus verdadeira, interpretada de forma correta, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Mas vamos continuar. Todos nós sabemos que existirá a marca da besta, e que o número será 666, marca registrada da grande tribulação. E todos nós sabemos que o anticristo, ele irá colocar essa marca naqueles que aceitarem. Não será forçada, você terá a opção de aceitar a marca ou não. Como essa marca? A Bíblia diz que essa marca pode ser ou na mão ou na testa, ou seja, ela será visível, ela será uma marca visível. Portanto, de repente pode ser uma tatuagem. Sem essa marca você não vai poder comprar e nem vai poder vender. As coisas estarão se apertando muito para o povo de Deus. Aqueles que forem realmente fiéis ao Senhor permanecerá com Ele. Mas por que eu estou falando em vender e em comprar, se a igreja de Cristo vai estar na glória, na grande tribulação? Bom, meus amados irmãos, tem muita gente que está dentro da igreja, faz parte da igreja do Senhor, faz parte do corpo de Cristo, está embutida no corpo de Cristo, melhor dizendo, faz parte do grupo de louvor, faz parte do grupo de senhoras, faz parte do grupo de varões, faz parte do grupo de jovens, faz parte do grupo de adolescentes, mas na realidade está longe de Deus. Está longe de Deus. É crente só dentro da igreja. Saiu da igreja, da porta da igreja para fora, já não é mais crente. Nós temos que mudar essa forma de ser. Ou melhor, sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Cristo procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura é porque o negócio é difícil de encontrar. Porque se não fosse difícil de encontrar, Ele não estava procurando. Então, Cristo, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Então veja só, Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, a igreja do Senhor será arrebatada. Essas pessoas aí que faziam parte do grupo de varões, do grupo de senhora, do grupo de adolescente, do grupo de jovem, que estava embutida no corpo de Cristo, mas que não fazia parte, por alguma falha, por algum pecado, por algum deslize, não subiu e ficou. Essas pessoas que vai ficar na grande tribulação, elas conhecem a palavra de Deus. E quando o anticristo, quando o falso profeta, juntamente com o anticristo, vier à procura dele, para colocar o sinal, para colocar a marca da besta sobre ele, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar porque ele conhece a palavra. E a palavra de Deus vai falar mais forte no seu coração. E aí o que vai acontecer? Ele não vai aceitar. Então, ele será morto. A Bíblia diz que ele será decapitado, que ele entrará no céu pelo sangue, ou seja, não aceita o sinal ou a marca da besta, morre, é decapitado, e através do seu sangue ele entra no céu. A Bíblia fala sobre uma grande multidão de branco. Quem é essa grande multidão de branco? Quem é essa grande multidão que vem vestida de branco?
E o Senhor diz: esse é aqueles que vêm da grande tribulação. São esses os que vão ficar, mas que entrarão depois. Ou seja, eles entrarão como convidados, louvado seja o nome do Senhor. Lá está acontecendo as bodas do Cordeiro, e eles entrarão como convidados do Senhor. Eles não farão parte da primeira, mas farão parte da segunda, e entrarão como convidados nas bodas do Cordeiro, no casamento com Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele é fiel, meu irmão, e Ele te ama. Ele está sempre de braços abertos. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E o Senhor está falando muito claramente no espiritual aí. Ele está dizendo: olha, estou a abrir a porta do teu coração. Eu entro, ceio contigo e tu ceia comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, sempre há uma esperança. O Senhor sempre nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, muita chance que Ele nos dá. Nós nascemos e de repente vivemos aí 50 anos e esquecemos que o Senhor existia, esquecemos que o Senhor nos deu visão, esquecemos que o Senhor nos deu fôlego de vida, esquecemos que o Senhor abriu portas de emprego para nós, esquecemos que o Senhor fez a provisão do café da manhã, do almoço, do jantar, do lanche, do calçar e do vestir. O Senhor sempre nos dá uma segunda chance, para que possamos nos arrepender. Mas a dureza do nosso coração muitas vezes tem nos afastado de Deus. Mas vamos continuar. A questão central da tribulação é quem tem o direito de governar: Deus ou Satanás? Deus vai provar que é Ele que tem esse direito. Pela primeira e única vez na história, as pessoas terão uma data limite para aceitarem o Evangelho. Por enquanto, todos podem aceitar ou rejeitar essa mensagem em diferentes momentos da vida. Alguns o fazem na infância, outros no início da fase adulta, outros na meia-idade, e alguns até na velhice. Mas quando vier a tribulação, as pessoas terão que tomar uma decisão de forma imediata ou compulsória por causa da marca da besta, de modo que toda a humanidade será deliberadamente dividida em dois segmentos. O elemento polarizador será precisamente a marca da besta. A Bíblia ensina, meus amados irmãos, que o líder da campanha em defesa da marca da besta será o falso profeta. Vamos dar aqui um exemplo. Quando alguém vai se candidatar a deputado, a senador, a presidente da república, ele contrata uma equipe para cuidar da sua campanha. Uns fazem panfleto, outros distribuem, outros fazem propaganda de televisão, outros colocam na internet, e cada um faz uma coisa em equipe, em conjunto, e a pessoa vai para o palanque para discursar, mas já tem alguém que vai preparar o seu discurso. Então cada um faz uma coisa. O falso profeta, ele é como se fosse um preparador para a plataforma do anticristo. Ele é como se fosse um precursor, um anunciador, um preparador. Ele vem antes para preparar as pessoas para a chegada do anticristo. E quando o anticristo chegar, uma grande massa aceitará a sua forma de governo e vai se aliar a ele. E a besta será o falso profeta, que está ligado à falsa religião. Você pode ler lá em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 11 ao 18. Ou Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 15. Você vai encontrar falando sobre o que nós estamos comentando agora. E vai deixar claro que o ponto-chave em tudo isso é adorar a imagem da besta.
A marca da besta é simplesmente um meio de forçar as pessoas a declararem do lado de quem estão, do anticristo ou de Jesus Cristo. Todos terão que escolher um dos dois lados. Será impossível manter uma posição neutra ou ficar indeciso com relação a esse assunto. A Escritura é muito clara ao afirmar que os que não aceitarem a marca serão mortos. Essa hora é uma hora muito difícil. Aqueles que estão em Cristo, com certeza, serão arrebatados. Mas aqueles que por algum motivo ficarem, terão que tomar uma decisão. E é melhor escolher a Cristo do que escolher o anticristo, do que escolher a besta, do que escolher o homem do pecado, do que escolher o falso profeta. Toda a humanidade será forçada a escolher um dos lados. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. O Dr. Robert Thomas comenta que esta construção retórica abrange todas as pessoas, de todas as classes sociais, ordenadas segundo a sua condição financeira, abrangendo todas as categorias culturais. As três expressões são um recurso estilístico que traduz universidade. A Escritura é muito específica. O falso profeta vai exigir uma marca em sinais de lealdade e devoção à besta. E essa marca será sobre a mão direita, não à esquerda, ou sobre a fronte. Você pode encontrar lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, falando sobre a marca da besta. E essa marca, ela será facilmente reconhecível e não duvidosa, recebida de forma voluntária. Portanto, as pessoas não serão ludibriadas para recebê-la, será voluntariamente. Não é forçado. Você vai receber se querer, porque é exatamente o que vai acontecer. Deus testando se você realmente é fiel para com Ele ou não. Deus não te cobra nada. Deus não te dá a vida eterna, não te cobra nada. Ele só te cobra uma coisa: que você seja fiel a Ele. É só isso que o Senhor quer de você. Se você for fiel, você vai receber a coroa da vitória. Você vai receber o seu galardão. Não aqui na terra, mas lá no céu, quando você for arrebatado, quando o seu corpo for glorificado e você subir com o Senhor. Ninguém será ludibriado, receberá voluntariamente, usada após o arrebatamento e não antes, usada na segunda metade da tribulação, necessária para comprar e vender, recebida universalmente por todos os não cristãos, mas rejeitada pelos cristãos. Uma demonstração de adoração e lealdade ao anticristo, promovida pelo falso profeta. Uma opção que selará o destino de todos os que a receberam, levando-as ao castigo eterno no lago de fogo. Não terá mais jeito. Recebeu a marca da besta, não tem mais arrependimento, não tem mais jeito de tirar, não tem mais jeito. Não pode receber. Se recebeu, aí não tem mais volta. É uma viagem sem volta. Perdeu a sua salvação. O falso profeta, a besta que subirá da terra, será um grande líder religioso, será o último precursor do anticristo, será o assistente direto do anticristo, será imitador dos profetas do Senhor, será um homem com pele de cordeiro e coração de dragão, será um profeta satânico, induzirá os homens para que adore o anticristo, será vencido por Cristo, o campeão dos campeões, e jogado no lago de fogo, juntamente com o anticristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. O falso profeta, ele será o principal associado do anticristo durante o período da grande tribulação, e é identificado pelo apóstolo João na sua visão apocalíptica nas seguintes palavras: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 11. Os 2 chifres falam do seu poder político, representativo, aliado ao seu poder religioso, mas também fala de testemunho, por ser
o número 2. Representativo disso, ele dará seu testemunho, mas este será falso. Parecerá cordeiro, manso e inofensivo, brando e santo, mas o seu interior será um dragão destruidor. Ele será o auxiliar direto do anticristo. O seu ministério de cultos, um insuperável ministro religioso, mas enganador. Ele promoverá o incomparável movimento religioso mundial, unindo todos os credos, seitas, filosofias, igrejas modernistas e ecumênicas, formando uma super igreja mundial. Ele fará muitos milagres, falsos e evidentemente também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Apocalipse 13:13. Mas esse milagre são pela eficácia de Satanás, são poder, sinais e prodígio de mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Sentada sobre muitas águas. A interpretação dessas palavras é dada no versículo 15, onde se lê que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Sua influência atinge o mundo inteiro, e essa exerce autoridade sobre muitos povos espalhados por toda parte. Prostituição, espiritualmente falando, cometer prostituição equivale a adorar ídolos. Simbolicamente, é uma liga, união ou acordo com o sistema idólatra ou sistema religioso falso. A prostituição de valores espirituais em troca do ganho material, os governos de qualquer natureza são chamados de reis. Essa igreja exerce autoridade sobre os reis e como recompensa recebe certas vantagens materiais. Isso é sério, né? E quando o anticristo vir, a Bíblia diz que será um homem muito próspero, muito rico, uma fortuna incalculável, e muitas denominações aceitarão se unir a ele, porque ele vai oferecer uma grande quantidade de dinheiro, porque ele quer se aliar às classes mais representativas do mundo, para que ele realmente tenha prestígio sobre toda a face da terra. Será um homem mão de ferro. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado porque é necessário vigiarmos, é necessário estarmos de olhos abertos, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas pode ser a qualquer momento, segundo a Bíblia. Mas vamos continuar. Qual a pior fase da grande tribulação? A primeira menção bíblica da grande tribulação está em Deuteronômio 4:30. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevirem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhes atenderem a voz. Outras passagens que podem ser lidas agora são Deuteronômio 31:4, Isaías 13:9, 13, 34:8, Ezequiel 20:33, 37, Jeremias 37:8, Deuteronômio 12:1, e assim sucessivamente, etc, etc. Existem muitos versículos que poderíamos ler sobre a pior fase da grande tribulação. Como já dissemos, a pior fase da grande tribulação será quando o anticristo romper sua aliança feita aos judeus e começar a persegui-los. Tal fato ocorrerá quando ele exigir adoração e os judeus recusarem oferecê-la. Os santos perseguidos pela besta, referidos em Daniel 7:21-25 e Apocalipse 13:7, são em primeiro plano os judeus, mas também os gentios crentes, os quais serão martirizados. Aí é que está o grande problema. A primeira fase, os 3 anos e meio, vai ser uma bênção. Ele vai oferecer terras de graça, casas, carros, empregos. Vai ser uma bênção. Aparentemente resolveu o problema do mundo. Mas depois de 3 anos e meio ele pede adoração e ele se coloca no lugar do próprio Deus. E aí as pessoas desconfiam que realmente ele não é o que dizia. E aí o que acontece? Acontece um rompimento dos judeus, dos gentios, crentes, não aceitando adorá-lo. E aí será a pior fase da grande tribulação. Apesar da grande tribulação visar em primeiro lugar os judeus, o mundo todo sofrerá os seus efeitos. Lá em Jeremias 25:29, Apocalipse 13:7, fala sobre isso, que Deus entrará em juízo
com o seu antigo povo para expurgá-lo e levá-lo ao arrependimento e conversão. A grande tribulação será o 7º castigo para Israel. Vamos ver que castigos são esses? O primeiro, cativeiro assírio. O segundo, cativeiro babilônico. O terceiro, opressão sob Antíoco Epifânio. O quarto, destruição de Jerusalém e de todo o templo. O quinto, opressão sobre Adriano. O sexto, holocausto sob o nazismo. E o sétimo, a grande tribulação. Tudo isso vem acontecendo e o último será a grande tribulação. Será o pior de todos. Mas haverá salvação durante a grande tribulação? Foi aquilo que nós explicamos antes. Aqueles que ficarem por algum motivo serão salvos, se recusarem a marca da besta. Vamos ver isso aqui que é interessante. Muitos perguntam, haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, haverá. É fácil provar biblicamente. Uma única passagem como a de Apocalipse 7,14 bastaria para isso. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. A melhor tradução deste texto é a de Almeida, revista e atualizada. Está de fato no tempo presente. Outras passagens que evidenciam a salvação durante a tribulação se encontram em Apocalipse, capítulo 6, 9, 11, 12, 17, 7, 9, 11, 15, 2, 24 e assim sucessivamente. Existe ainda alguns outros versículos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Mas como haverá salvação nessa época? De que forma? Vamos trocar isso em miúdos para entendermos melhor. Muitos objetam que aqui dizendo como podem haver salvação nessa época, quando a dispensação da graça terá findado e o Espírito Santo terá arrebatado a igreja. Isso é uma pergunta. Perguntar assim é ignorar o plano de Deus através da Bíblia para com o homem que ele criou. A esta pergunta respondemos com outra pergunta: como o povo se salvava antes da dispensação da graça? E como operava o Espírito Santo nessa época? O povo salvava-se pela fé no Redentor prometido que havia de vir. Isto era também salvação pela graça. Atos capítulo 15, versículo 11, Efésios 1, 4, 1 Pedro 1, 19 e 20 e Apocalipse 13, 8. Eles também tinham o Evangelho. Gálatas capítulo 3, 8 e Hebreus capítulo 4, versículo 3. Então veja só, Jesus não tinha vindo ainda, mas aqueles que creram, aqueles que esperaram pela vinda do Messias, aqueles que tinham realmente fé que um dia o Messias prometido, que Isaías tanto falou, Isaías, o profeta evangélico, Isaías, o profeta que mais falou da vinda do Senhor Jesus Cristo, aqueles que acreditavam que ele vinha, que o Messias prometido vinha, esses se salvaram pela fé. São esses que ressuscitarão primeiro. Os que acreditaram, os que confiaram que o Senhor viria. Mas o mais interessante que eu acho em toda essa história somos nós, porque nós cremos que o Senhor Jesus veio, nós cremos que ele viveu na terra, nós cremos que ele morreu por nós cremos nos seus milagres, nos seus prodígios, e nós não vimos. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Esse é o maior orgulho que eu tenho, é porque eu não vi, mas eu creio. Eu tenho convicção da minha salvação através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Outro assunto muito interessante: a batalha no Armagedon. Muita gente, como por exemplo os chamados seitas e heresias, tem uma compreensão totalmente errada sobre a batalha do Armagedon. Não importa quão sinceros sejam eles e os demais que creem de modo diferente, uma vez que estão totalmente confundidos. Os tais ensinam
que tal batalha será apenas um conflito entre o bem e o mal, sem qualquer realidade literal. Já outros vão para outro extremo, materializando as ideias. Isso é literatura só, sem a fé e sem a realidade e o peso da palavra de Deus. Contra ela, Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Ela será real, ela acontecerá literalmente. Significado de Amargedon. O que significa Amargedon? O termo Amargedon significa Monte de Megido. Trata-se do local ao norte de Israel, onde o Senhor travará grande batalha contra os inimigos do seu povo. Israel, esse local tem sido famoso como campo de batalha da história, dada a posição estratégica que ocupa. Aí concentrar-se-ão as forças das nações em guerra contra Deus e Israel. Para nós hoje, especialmente os cristãos, é totalmente absurda a ideia de que alguém se atreva a lutar literalmente contra Deus, como se ele fosse como um de nós, e como ele pudesse ser lançado e atingido pelo homem e suas mãos. É que nesse tempo de apostasia total, os homens estarão tão enganados pelo diabo que cometerão a loucura de concentrarem suas forças em Israel para destruir esse povo e lutar contra Deus. Apocalipse 16, 13 ao 16. De Amargedon, o anticristo lançará seu ataque contra os judeus e avançará sobre Jerusalém. A batalha não é, em primeiro lugar, um combate pessoal entre os exércitos do mundo sob a besta. E o diabo sabe que os planos futuros de Deus estarão relacionados com Israel. Quanto ao futuro do mundo, o ataque será devastador, porém os judeus lutarão heroicamente. Ezequiel 14, 14. Bom, meus amados irmãos, para entrarmos no clímax, na conclusão do nosso estudo, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre as características e obras do anticristo. Ele será um gênio em oratória, Daniel 11, 36. Ele será um gênio político, Apocalipse 17, 11, 12. Ele será um gênio no comércio, Apocalipse 13. Ele será um gênio intelectual, Daniel capítulo 8, versículo 23. Ele será um gênio militar, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Ele será também um grande líder religioso, Apocalipse 13, 8. Será o maior trapaceiro de todos os tempos, Daniel 8, 25. Fará uma reforma agrária, Daniel 11, 39. Terá o número 666, Apocalipse 13, 18. Terá uma estátua, Apocalipse 13, 14 e 15. O número da besta será usado como crachá, Apocalipse 13, 16. Só compra e vende quem tem esse número, Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 17. Quais serão as atividades pessoais do anticristo? Entregar-se-á a Satanás como Judas, opor-se-á sistematicamente a Deus, promoverá a expansão da impiedade e da apostasia no mundo, cuidará de receber a adoração devida a Deus, atuará como um ditador mundial, tirânico e cruel, reinará por 42 meses, controlará a área econômica, controlará a religião, controlará o futuro império romano restaurado, controlará a mente dos homens e todos o admirarão, controlará cada indivíduo através da sua marca, controlará os exércitos, levando-as ao Amargedon. Mas durante o seu reinado, quais serão as suas manifestações? Em primeiro lugar, ele aparecerá no período em que a terra estará em grande caos, ou seja,
As pessoas estarão passando fome, passando necessidade. As pessoas realmente vão se render a Ele, vão ser forçados a aceitar, porque estará passando por uma grande crise, estará um grande caos. O nosso mundo estará um grande caos. Através da sua inteligência, induzirá e controlará o mundo. Será um homem traiçoeiro e cruel, boca de leão. A sua voz fará tremer as nações. O anticristo possuirá uma ferida mortal, e o próprio Satanás vai curar essa ferida. Você encontra isso lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Fará grandes sinais que enganarão a muitos. Será permitido o anticristo fazer guerras contra os santos. Ser-lhe-á dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Será um inimigo declarado de Deus. Controlará as massas humanas. Comandará a batalha do Armagedon. Será vencido pelo Cristo e lançado no lago de fogo. Que Deus os abençoe.